Olá pessoal do canal Brasil Notícias, muito bom dia. Hoje é 3 de fevereiro de 2021. Na descrição do vídeo vocês vão encontrar o link para esta matéria. Eu sou Rio Gley Fagundes, né? Lembrando que nós já voltamos para a minha salinha de antes, né? De volta, graças a Deus, já arrumaram o teto aqui, já estou graças a Deus o forro já voltou para o lugar. Saímos da minha sala, onde eu estava bagunçado, tudo apertado, e voltamos para o nosso cantinho de sempre, né? Bom, galerinha, vamos lá? Primeira matéria de hoje. Veja só, primeira medida de Arthur Lira foi anular bloco irregular de Baleia Rossi. Quem acompanhou a eleição, principalmente no finalzinho, viu que a primeira coisa que Arthur Lira fez após o seu discurso, como o seu primeiro discurso como presidente, na hora que ele sentou, ele anulou o bloco de Baleia Rossi. E o Gley, e pode fazer isso? Bom, vamos entender o que aconteceu? Tem muita gente criticando, é porque não sei o quê. Bom, vamos explicar para vocês, dentro do regimento, tudo direitinho. Se inscreve aí, aperte o sininho das notificações para receber todos os nossos vídeos, comenta, compartilha, deixa o seu like. O seu dislike, deixa eu arrumar o ventilador aqui. O seu dislike. Na descrição tem chave Pix e conta bancária para quem quiser ajudar o nosso canal. Quero agradecer a Maria Antônia Silveira, que tem nos ajudado, Jane Fernandes, também como é o nome dela? Meu Deus, me fugiu o nome dela agora. A Tônia e algumas outras pessoas. Gente, eu não vou falar nome não, porque senão eu esqueço o nome de todo mundo, Vivi Roberts, enfim, todo mundo. Tem muita gente que tem nos ajudado e eu quero agradecer o carinho de vocês, né? Eu vou tomando conhecimento aos poucos, assim, porque a gente, aos poucos de quem são, mas eu agradeço muito pelo apoio de vocês, tá? Gente, dia 7 agora, a nossa live política às 21 horas da noite, eu conto com vocês. Bom, Arthur Lira, PP de Alagoas, eleito presidente da Câmara nesta segunda-feira, primeiro, já determinou que haverá a dissolução do bloco de Baleia Rossi, MDB de São Paulo, devido ao atraso no prazo de formalização como bloco. Preste atenção nesse trecho aqui, tá? Guarde isso. O bloco formado pelos partidos PT, PMDB não, tá errado, é MDB. Colocaram PMDB, mas é MDB, né? Porque não tem mais o PMDB. Bom, MDB, PSDB, PSB, PDT, Solidariedade, PCdoB, Cidadania, PV e Rede, seria o segundo maior bloco e teria maiores vantagens na formação da mesa diretora na casa, que é determinada proporcionalmente segundo o número de partidos por bloco. Apesar de 11 partidos terem anunciado que acionaram o STF, o novo presidente da Câmara já definiu o cronograma e a nova forma de escolha de cargos da mesa nesta terça-feira, 2, às 11 horas. O então presidente da Câmara reconheceu de forma monocrática a formação do bloco, apesar da evidência intempestividade, contaminou de forma insana a votos do pleito como o cálculo da proporcionalidade e a escolha dos cargos da mesa, argumentou Lira. Bom, vamos lá, deixa eu explicar para vocês o que aconteceu. O PT, gente, como sempre, dificilmente vocês vão ver uma ação do PT para ser pacífica, para ser ordeira e para ser tranquila. Então, grave isso, vocês nunca vão ver isso. O PT sempre vai buscar algum tipo de, eu vou usar uma palavra bem chula, de esculhambação em tudo que faz. Se é no governo deles, eles esculhambaram com tudo. Eles acabaram, eles não respeitam hierarquia, eles não respeitam ordem, eles não respeitam regimento, eles não respeitam absolutamente nada. E é simples de você ver isso. Basta você ver os projetos importantes na Câmara que são travados por bagunça, baderna, esculhambação, brigas que eles vivem provocando. Maria do Rosário é a prova clara disso. Um dos deputados delegados estava com um coach, não estava com a arma, só com um coach, isso em 2019, e Maria do Rosário disse que o cara estava armado só para parar a sessão. Depois, nós tivemos a mesma Maria do Rosário, durante uma sessão, pegando o braço de um deputado e jogando no outro para dar uma briga entre os deputados. E outras ações para a gente não ficar aqui puxando muito tempo. Então você vê que sempre o PT está envolvido nisso tudo. E não foi diferente, gente, porque eu fico me perguntando, todo mundo conseguiu fazer tudo certinho dentro do prazo. Mas exclusivamente, extraordinariamente, milagrosamente,
apenas o PT não conseguiu registrar a candidatura, que tinha que ser registrada até mesmo. Gente, até o Kim Kataguiri, até o catarrento do Guiri, do Kim Kataguiri, até o infeliz do Kim Kataguiri conseguiu fazer. Teve 2 votinhos, pobrezinho. Né? Pobrezinho, leva pra casa. Eu, hein? Sai fora. Enfim. E aí o que acontece? Todo mundo conseguiu. O PT chega atrasado. Teve, gente, todo esse tempo para fazer. Teve todo o tempo. Não, chegou atrasado, com a desculpa que deu problema no sistema. Foram lá falar com o operador disse, ó, o dedinho, como diz o nordestino, ó, o dedinho, não deu problema nenhum. Conversa pra boi dormir. Ou seja, isso tudo não passou de uma estratégia já para criar uma certa confusão. O que é que eles queriam? Primeira coisa, gente, que eles queriam. Criar um racha dentro dos aliados do Lira. Eles queriam fazer isso. Eles queriam dar uns de coitado, uns de vítima, uns de... Sabe, aquela história de nós somos desprezados, nós não somos respeitados, nosso direito é violado. Pois é, mais ou menos isso que eles quiseram fazer. Só que para isso eles precisaram quebrar uma regra. Eles tinham que entregar até o determinado horário e passaram o horário e apareceram lá. E aí deu aquele rolo todo que a gente viu, porrada na mesa do Lira junto com o Maia. Enfim, Rodrigo Maia, como bom presidente palhaço da Câmara que era, foi lá e pá, aceitou. Ou seja, mais uma quebra de regimento. Como muitas outras que o Maia fez durante todo o período que ele presidiu. Por isso que, gente, o cara é o pior de todos. Qualquer presidente da Câmara sensato negaria. Agora, por que Maia não negou? Eu vou explicar para vocês. Porque o bloco do PT era o bloco de quem? Do Baleia Rossi, do seu candidato. Vocês acham que Maia iria negar? Não, pelo contrário. Ele atropela o regimento, mas que se for foda ia dar. Então veio toda aquela questão. Veja só, e aí o que aconteceu? O PT fez todo esse estradalhaço e a disposição da mesa diretora, dos cargos da mesa diretora, é feito pela proporcionalidade dos blocos. Ou seja, quem tem um bloco maior tem mais pessoas na cadeira da mesa diretora. Então, parte do apoio do PT, do PM, do MDB, DDD, lá ao Baleia Rossi, não foi porque gostavam do Baleia Rossi. É porque eles sabiam, mesmo que o Baleia Rossi perca, mas como a gente é o segundo bloco maior, nós vamos ter muita gente lá dentro sentada na cadeira diretora e vamos poder também, de uma certa forma, comandar a bagaça. Mesmo que seja o Lira que a gente vai poder meter o bedelho, bagunçar com a coisa. Só que aí, né, quando o Lira ganha, o que ele faz? Ele usa o regimento, o primeiro ato dele é dissolver esse bloco. Ora, todos os candidatos já votados e talvez eleitos que estavam lá, porque ele depois dessa eleição dele, ele assume a presidência, depois que ele ganha, ele assume a presidência e vai falar dos outros eleitos da mesa diretora e tal. O que ele faz? Ele não faz isso. Ele senta lá e dá a canetada. Pá, ele encerra o bloco, ele acaba com o bloco do Baleia Rossi. Por quê? Porque o bloco foi feito ilegalmente. O registro foi feito ilegalmente. A esquerda, vocês podem chorar, vocês podem dizer o que vocês quiserem. Mas na busca por uma confusão, vocês arrumaram uma encrenca maior. Porque tudo do PT é sempre atropelando a hierarquia, a lei e a regra. E a regra ali, como dizia o Casagrande, é o Casagrande, meu Deus, não estou lembrado se é ele. O Arnaldo, né? O Arnaldo, a regra é clara, querido. Passou do horário, não tem mais. Mas mesmo assim, o Maia foi lá e, claro, porque é do partido, né? O coleguinha dele, né? E tomou o sapego que tomou. E aí o Lira foi lá corretamente e deu a canetada. Tá? Eu duvido que se fosse o bloco do Lira, se ele tivesse se atrasado, o Maia não teria, eu duvido que o Maia teria aceitado, não teria. Porque o regimento é claro. Né? Então, veja, né? Aí a esquerda foi ao STF para bagunçar o coreto. Só que, gente, é prerrogativa do presidente da casa. Ele, como presidente, o STF vai... E foram, segundo consta, eu não vi ainda direito, eu só vi os boatos, tá? Eu só vi os boatos, não posso afirmar 100% com certeza, mas eles foram justamente pro capacho deles. Quem? Dias Toffoli. Depois vamos confirmar direitinho isso aí, tá? Não sei ainda de certeza. É o que eu vi por aí, a boca pequena. Diz que foi pro Dias Toffoli. Se foi pro Dias Toffoli, gente,
já foram direto no cara que faz parte ali que o Dias Toffoli deve e tem o rabicho preso com o PT. Né? Só que vamos aguardar para ver no que vai dar isso daí. Ontem mesmo, dia 2, um dia depois, o Lira foi lá e criou a nova mesa diretora, ajeitou tudo e tocou o barco. Né? Ou seja, por que o PT ficou nervoso? Porque o PT perdeu, o PT estava doido com o bloco dele, da esquerda, para ter uma quantidade de pessoas ali para controlar o Congresso. Porque a mesa diretora tem muitos papéis importantes ali, o pessoal que faz parte da mesa diretora. Porque não é o presidente que vai dominar tudo sozinho, mais pautas, muitas coisas, análise, blá blá blá, e, né, pode, enfim, travar, destravar, andar, desandar, enfim, empacar o negócio, né? Pode bagunçar o coreto. E eles queriam ter esse poder, mesmo que não fosse da presidência, mas eles queriam ser os caras que iam compor a mesa diretora. Pontos importantes, né? Pontos importantes para a estratégia deles. Né? Então, eles tentaram criar uma confusão no começo, porque a ideia ali, gente, eles queriam criar um conflito, chegaram atrasados para criar um conflito, para ver se eles, dentro desse conflito, eles mudavam a opinião de alguns parlamentares em relação ao Baleia Rossi. Se não conseguissem, mas pelo menos ficariam na mesa diretora. Mas parece que Lira não é um Maia da vida e fez a coisa certa. Ainda que você da esquerda esteja achando errado, o regimento é regra. Se o regimento diz que não pode, filho, não pode. Não adianta. Eu sei que tem muita gente que ficou chateada, a própria esquerda, tá? Mas a esquerda a gente já conhece. Leis para eles não existe, não existem leis. Eles governam de acordo com a cabeça e a cachola deles. É por isso que o governo PT virou o governo mais corrupto da história do país. É por isso que o governo PT acabou com a polícia, destruiu, sucateou a nossa polícia. Antes do PT, por exemplo, falar de lei e ordem, antes do PT, o bandido tinha medo da polícia. Depois do PT, é a polícia que tem medo do bandido. Vocês entenderem um pouco da lógica. Você talvez que é jovem, tem 15, 16, 18, 20, 25 anos, não tem ideia do que é isso. Eu tenho 42 anos, eu sei o que é viver na época em que havia lei e ordem. Onde o bandido, quando via uma viatura, o camarada era perna pra quem te quer, ele não queria nem saber, ele picava a mula. Se ele visse um policial sozinho, ele já tinha medo. Hoje não, gente. Hoje o cara vê um batalhão de policial e já quer meter o fuzil pra cima. Porque o PT esculhambou com a nossa lei e com a nossa ordem. Né? Então a prova disso está aí. Essa questão aí do como é que chama? Me fugiu a memória agora. Essa questão do PT chegar atrasado. Eles não respeitam a hierarquia. Ora, um partido que não respeita a hierarquia, como é que a gente acha que um partido desse vai respeitar a ordem pública no Brasil? Nunca, gente. Nunca. Né? Eles deveriam ser o exemplo de ordem. E eles são o exemplo de esculhambação. Então, parabéns ao Lira pela atitude corajosa, porque demandou coragem, gente. Demandou coragem. Canal Brasil Notícias. Fui.